Hoje a gente vai começar com esse texto que eu falei pra gente ler. Espero que vocês tenham lido. Eu não vou perguntar se vocês leram, porque eu não tô conseguindo ver os comentários. Eu sei que tia Wanda provavelmente já deve ter desativado. Mas em Atos 2, 38 a 47, eu pedi para vocês lerem. Espero que vocês tenham lido. E a gente já viu que ler é diferente de meditar, então espero que vocês tenham lido e meditado na palavra. E agora a gente vai ler essa palavra. E tia Wanda já começou falando um pouquinho sobre ela, que ela leu ali logo o versículo 38, ali o comecinho, que está falando: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E tia Wanda já pegou também o que eu queria que vocês pegassem, então eu espero que vocês tenham se atentado para isso. Eu escolhi começar por esse versículo de propósito, justamente por causa dessa declaração do início. E quando tia Wanda falou, eu falei assim: ai, glória a Deus, funcionou. Começa assim: arrependam-se. Vocês devem se arrepender. A gente sabe que remorso é diferente de arrependimento. A gente já estudou isso aí na Efraim. Quando eu estava aí, eu e Dona, a gente deu esse estudo sobre arrependimento na sexta-feira. É diferente. Arrependimento é uma decisão de mudar de intenção. Arrependimento é você decidir trocar o caminho que você estava indo. É você decidir mudar a sua mente, mudar a intenção com que você fez alguma coisa. No próprio dicionário fala que é você retroceder com relação a uma atitude tomada, mudança de intenção. Arrependimento é você entender a condição em que você está, entender a condição do que você fez, e então decidir mudar de atitude, de caminho, retroceder daí, voltar daí e falar: agora eu vou fazer um caminho diferente. Então há uma conversão. O arrependimento, ele vem antes de toda conversão. Quando você está indo para cá, aí você se dá conta de que aqui não é bom, você muda de intenção, aí você faz a conversão, a curva, e volta pelo caminho. O arrependimento é o início, é o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E por que eu estou falando sobre decidir se arrepender? Porque arrepender é uma decisão. Olha aqui o que está dizendo: vocês devem se arrepender. Às vezes, tia Wanda até também comentou isso, não a respeito do arrependimento em si, ontem, falando que às vezes a gente transforma o que a gente lê em algo muito poético, em algo muito distante, em algo até que é para o outro e não para nós. Mas aqui a gente já vê a palavra de Deus falando: vocês devem se arrepender. Vocês devem se arrepender. É uma decisão nossa. Não vai cair do alto o arrependimento sobre nós. O que vai cair do alto é a graça, é a dádiva do Espírito Santo, é o trabalhar, é o ministério dele, é o poder dele aperfeiçoado na nossa fraqueza, que é derramado do alto e facilitando ali o cumprimento de 1 Coríntios 13. Isso é derramado do alto. Agora, se arrepender, se permitir ser convencido, decidir mudar de ideia, é uma decisão minha e sua. E eu gosto de uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz que ele tira o nós, o nosso, e bota o eu, o meu. Porque quando eu falo assim, é uma decisão nossa, então parece que não é uma responsabilidade só sua.
E realmente não é, porque eu também tenho essa responsabilidade. Mas quando a gente bota é uma decisão minha, então eu tomo para mim a parte que me cabe nessa responsabilidade. Ela é nossa porque nós somos um corpo. Mas ela é minha porque eu tomo parte da minha responsabilidade. Então você e eu temos responsabilidade de nos arrependermos, de mudar de ideia. E por que que esse povo chegou a uma pergunta para Pedro? E Pedro, porque o versículo começa, e Pedro respondeu, arrependei-vos. Porque Pedro estava dizendo justamente também sobre o que Tiavana falou, sobre, olha, esse Cristo a quem vocês crucificaram, esse a quem Jesus ressuscitou, a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse que Deus o fez Senhor, esse foi o que vocês crucificaram. Aí o povo fica espantado, fica com medo, pega a palavra que Pedro diz e diz: homens, o que faremos? E aí Pedro responde: vocês devem se arrepender. Então esse arrependimento veio de uma exortação que foi acatada. Veio de um alinhamento que o Espírito Santo estava trazendo através de Pedro naquele momento, através da palavra que saiu da boca de Pedro naquele momento, que foi acatado. Às vezes, a gente não entende que a gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa acatar a exortação da palavra. E a gente precisa decidir se arrepender. A gente passa muitas vezes dizendo assim, vamos orar, ora para Jesus me ajudar, ora, vamos orar aqui para Jesus fazer a obra em mim, e Jesus faz, e Jesus ajuda, e Jesus levanta. Agora tudo começa com você decidindo se arrepender. A mesa do Espírito Santo é uma mesa que começa com arrependimento. Arrependimento de quê, Nath? Eu ganho consciência da minha condição caída. Eu ganho consciência de que foi por causa da minha condição caída, por causa dos meus pecados, que Jesus teve que ir para aquela cruz. E que foi por causa do amor que ele tinha por mim, do amor que o Pai tem por mim, que ele se entregou por completo. E agora eu olho para esse quadro e olho para a nova mesa que eu sentei e olho para Deus dizendo para mim, olha, agora você vai amar os outros como eu amei você. E agora eu entendo, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu estou caído. Eu não tenho condições. Eu nunca vou funcionar direito. Eu não estou habilitado para fazer isso, Deus. O que o Senhor está pedindo de mim é algo que eu não consigo te dar. Aí o Espírito Santo vem e fala, exatamente. Se arrependa desse caminho, da sua condição caída. E então, vocês terão seus pecados perdoados. E então, vocês serão batizados em nome de Jesus. E então, agora continuando, receberão a dádiva ou o dom do Espírito Santo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Agora que vocês foram colocados diante desse cenário, agora que vocês foram constrangidos em amor a tal ponto que vocês disseram, nós não podemos amar dessa maneira. Agora que vocês entenderam que jamais vocês funcionarão direito, sozinhos, na imaturidade, com a força do braço de vocês, jamais vocês conseguirão praticar esse tipo de amor. Agora vocês falam, meu Deus, o que faremos? E eu digo para vocês, decidam se arrepender, começa daí. Se arrependam. Então, os pecados vão ser perdoados. Então, vocês serão batizados de fato. E Jesus é aquele que batiza com fogo e com o Espírito. A Bíblia vai dizer isso para nós. João batizava com água. Jesus batiza com Espírito e com fogo. E por causa disso, então, agora, vocês vão receber a dádiva do Espírito Santo. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui na live é batizado com o Espírito Santo.
Mas eu já disse para vocês, esse é um direito de todos nós. Essa é uma promessa derramada sobre a igreja. A igreja só funciona com o batismo no Espírito Santo. E às vezes você pode falar, meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja, ainda não fui batizado, o que acontece comigo? Talvez você não tenha se arrependido. Talvez você não tenha, então, tido consciência de que o seu pecado foi perdoado. Talvez você não tenha tido o convencimento de que você jamais, gravem essa palavra, jamais, porque é na autoridade do Espírito Santo que eu estou dizendo ela, jamais vocês poderão praticar o Evangelho, e eu também, sem o dom e a dádiva do Espírito Santo. Agora, talvez tenha faltado você passar nesse processo aí dessas mesas que a gente tem visto, para que você fosse confrontado. E aí, às vezes, você tentar... Eu já ouvi muita gente falar assim, não, porque Deus derrama o dom à medida que Ele quer. O Espírito Santo é quem decide. É verdade, a Bíblia está dizendo isso. Mas a dádiva do Espírito Santo é uma promessa para o corpo, para a igreja. Não é a manifestação dos dons do Espírito. É o próprio Espírito Santo dentro de nós. E esse Ele não derrama... de acordo com o que ele precisa que você faça naquele momento, de como você funciona, de como ele quer te usar. Esse ele derrama por promessa. É seu direito. Se você se arrepender e ter seus pecados perdoados. E se deixar ser convencido por ele. E decidir seguir esse caminho. Então vocês serão batizados. E então receberão a dádiva do Espírito Santo de Deus. Aqui é uma embolação, porque às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja e ainda não entenderam essa parte. Acham que podem estar na igreja e que isso já traz a elas salvação e vida eterna plena, mas na verdade não se arrependeram de fato. E ainda ficam vivendo, oscilando entre eu não sei se eu quero o mundo, eu não sei se eu quero Jesus. Eu quero até Jesus, Jesus é legal, eu amo Jesus, eu não consigo largar isso aqui. Esse dilema é o dilema de quem ainda não entendeu. Jamais vou praticar 1 Coríntios 13 por minha conta própria. Jamais vou viver o Evangelho pela força do meu braço. Jamais vou funcionar nessa visão por mim mesmo. É impossível a gente viver a visão do Evangelho sem o batismo no Espírito Santo. Aí a gente começa, não, mas está aprendendo ainda, está caminhando ainda, chegou agora. Quando as pessoas recebiam a palavra, lá em Atos vai dizer, os discípulos iam correndo para aquele povoado, para impor as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Porque é isso que faz a igreja ser igreja. É isso que faz a comunhão ser comunhão. O corpo ser o corpo. É isso que faz a gente, de fato, conseguir praticar 1 Coríntios 13. Vamos continuar. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Se lembra lá na mesa do Pai, na mesa de Deus, ou na mesa do Pai, eu nem lembro exatamente o tópico que foi que eu falei assim, foi na mesa do Pai. O pronunciamento da bênção. Foi na mesa do Pai, com certeza. Aqui há o pronunciamento da bênção. E aí eu coloquei para vocês até aquela música. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E aí eu até cantei ela um pouco para vocês aqui. Que era para sua família, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Que bênção é essa? É a própria presença. E é aqui agora que esse pronunciamento da bênção se cumpre. A bênção aconteceu lá. Na mesa do filho, há o cumprimento da condição para que se recebesse a bênção.
E aqui na mesa do Espírito é o cumprimento da bênção, é o cumprimento desse pronunciamento, desse decreto, porque tudo que Deus fala é decreto sobre nós. É aqui nessa mesa. Então, quando você e eu vamos sentar nessa mesa, a gente precisa entender que é direito, é promessa, é direito adquirido na cruz pelo nosso Jesus para nós. Ele fez tudo isso para que agora a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus e viva como filhos maduros e amados de Deus. Quando a gente pega só a parte da cruz como salvação, amém, é uma visão incompleta. Eu já falei para vocês, salvação é sozo no original. Quer dizer cura, libertação, restauração, a salvação em si, a manifestação da glória. É uma palavra plena, é uma palavra completa. Quando a gente olha para a cruz e fala, ufa, Jesus me livrou do inferno, graças a Deus. Jesus me livrou da ira de Deus, graças a Deus. A gente tem uma visão incompleta da cruz. Jesus fez isso, mas para que se cumprisse em nós a promessa, o decreto que foi dado pelo Pai, de que nos últimos dias derramarei no meu espírito sobre toda a carne. E aqui diz que vai alcançar a gente, é para todos os que foram chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Eu e você, que fomos chamados pelo Senhor. Certo. Quando a gente... Obrigada, tia, já vou parando. Quando a gente se arrepende, quando a gente decide andar em arrependimento, em santificação, quando a gente faz essa curva para que haja essa santificação, essa consagração, a gente está respondendo a esse chamado. A palavra de Deus vai dizer, para a gente encerrar, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente fica com esse texto na cabeça, como assim, como assim? Porque Deus escolhe aqueles a quem decidiram responder ao chamado. E responder o chamado não é só eu aceito Jesus, amém, tô salvo. Responder o chamado é querer a Deus, é cumprir o propósito, é viver uma vida de arrependimento, de santidade, de se permitir ser convencido pelo Espírito Santo todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. E ser capacitado por Ele para cumprir 1 Coríntios 13, colocando a mão no arado e não olhando mais para trás, mais para as coisas que ficaram, mais para a condição caída, mais para as tentações que antes você caía. Em arrependimento todos os dias. Hoje a gente vai parar por aqui nesse texto e eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque a mesa do Espírito é uma mesa prática. É uma mesa que é a mesa onde a gente pratica tudo que aconteceu dentro da gente. Agora a gente começa a praticar, externar, colocar para fora, deixar fluir. De fato, todos os que estão aqui já entenderam a mensagem do Evangelho? Já se arrependeram de fato? Já decidiram realmente viver uma vida em arrependimento para Cristo? E já entenderam que não vão conseguir viver o Evangelho sem a dádiva do Espírito Santo? É impossível você me amar sem o Espírito Santo. Não com o amor de Deus, não com o amor de 1 Coríntios 13. E só lembrando, a gente elevou o nível aqui. Não é você me amar porque eu sou legal, é você me amar porque você decidiu praticar 1 Coríntios 13. Me amar como Jesus me amou. Então, queria que vocês ficassem com essa pergunta. Eu já entendi que eu só vou funcionar direito e praticar de fato o Evangelho se eu estiver cheia da dádiva do Espírito Santo. Deixo essa pergunta para vocês. E amanhã, em nome de Jesus, a gente continua. Amanhã é sexta, né? Não, amanhã é quinta. Amanhã é sexta. Amanhã, em nome de Jesus, a gente continua com mais um pedaço desse texto. Amém?